Oiê, eu sou a Shelly e hoje um vídeo muito pedido por vocês. Uhul! Eu vou mostrar pra vocês qual foi a técnica que eu usei quando eu não tinha impressora e aí eu conseguia colocar os nomes nas peças e logotipos. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fazia, tá? Vocês vão precisar de uma impressão, pode ser colorida ou preto e branca, feito na impressora a laser. Muito importante, não funciona se não for laser, tá? Vou explicar um pouquinho pra vocês por quê. A impressora laser, ela imprime com um pozinho, tá? Pra ser mais claro assim pra vocês poderem entender. E quando a gente coloca o durex aqui em cima, que é o que a gente vai fazer, e molha o papel, tira o papel, esse pó gruda no durex e aí fica a nossa impressão direto na fita durex, tá? Então, não tem como fazer em outra impressora, tem que ser impressão a laser. Se vocês fizerem impressão jato de tinta, não vai dar certo, tá? Porque a impressão jato de tinta, ela usa tinta líquida. Então, a tinta líquida, quando molha, ela desmancha e ela não fica da forma que a gente precisa, tá bom? E aí, vocês vão precisar de água, tesoura e fita durex. Vamos lá, então? Vou mostrar rapidinho para vocês aqui no Canva como eu crio a página para fazer a impressão, tá? Eu vou aqui em criar um design, documento A4, porque nós vamos imprimir um documento A4. Vocês podem fazer essa impressão tanto colorida quanto preto e branco. Só que vocês têm que se atentar se a impressora de vocês ou se a gráfica onde vocês imprimem vai conseguir imprimir em colorido, tá? Porque a maioria das impressoras a laser são preto e branco. Eu vou colocar aqui um nome. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma letra ali sobrando e aí eu vou usar ela como exemplo para mostrar para vocês, tá? Tá aqui, Simone. O S, normalmente ele é volteadinho, né? Ele tem uma voltinha, então a gente tem que criar essa voltinha também aqui, tá? E aí, como que eu faço em relação ao tamanho para saber se vai dar certo ou não? Aqui na altura tem que estar 1 centímetro, tá vendo? Que quando eu mexo aqui aparece L de largura e A de altura, o A tem que estar em 1 centímetro para poder dar certinho ali no tamanho da letra, tá? Quando eu coloco, porque eu coloco esse nome sempre dentro da resina, numa primeira camada, quando eu faço a impressão nesse estilo, tá? Eu dificilmente uso ela no doming, porque ele pode levantar, como não é adesivo, né? Então, eu uso dessa forma. E aí eu vou escolher aqui a fonte, tá? Pra mim colocar nessa letra. Eu gosto bastante dessa fonte aqui. Vou colocar essa fonte aqui, tá? Acho que ela fica bem bonitinha. E daí eu vou criar a letra assim, e no Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou criar ela também com a curvatura. A curva pro outro lado. E aí eu vou mostrar pra vocês depois ali na letra por que eu criei essa curvatura, tá? E aí eu vou colocar, como eu não tenho a impressora a laser, eu sempre tenho que imprimir numa gráfica, por isso eu não uso mais esse método, mas quando não tinha impressora, era o método que eu usava e dava super certo, tá? Eu vou colocar umas imagens aleatórias aqui em colorido, só pra mostrar pra vocês que tem como, tá? Eu tô aqui no Canva que o meu esposo usa, então só tem coisa de time aqui. Mas eu vou pegar uns elementos aqui coloridinhos para nós colocarmos também para eu mostrar para vocês, tá? Ó, nesse caso aqui desse mãe, vocês viram que eu coloquei aqui o mãe com acento, ó. E ele não fica com acento, tá? Aí eu vim e criei uma outra caixa de texto e criei o acento para colocar aqui. Então, quando vocês usarem uma fonte que não cria acento ou que ela deforma a letra na hora de botar o acento, não deixem de colocar o acento, tá? Coloquem com outra fonte o acento e incluam ali na letra, tá? Como isso aqui é só um exemplo e eu vou ter que imprimir numa gráfica mesmo, tá? Porque eu não tenho a impressora laser, eu tenho só a impressora jato de tinta e não funciona essa técnica com a impressora jato de tinta, tá? Essa técnica só funciona com a laser. Então, eu vou imprimir só alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Eu não vou estar utilizando isso aqui como projeto meu, porque eu já tenho, né, ali outras formas que para mim saem mais em conta, saem mais bonito, né?
Então, como nós estamos aqui na vibe ainda do Dia das Mães, eu coloquei alguns itens aqui de Dia das Mães e coisinhas aleatórias e uns nomes aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou até colocar mais uns nomes aqui pra preencher, pra mostrar pra vocês que é possível sim, no início, né, quando você não tem como fazer de outra forma, fazer sem ter nenhum recurso os nomes pra colocar nos itens, tá? Os nomes e colocar fontes, enfim, né? Colocar logo. Eu já usei essa técnica, inclusive, para fazer o logotipo de uma empresa de nail designer para colocar na plaquinha de unha. Eu vou deixar a foto aqui do item que eu fiz com essa técnica, tá? Então, eu vou baixar essa imagem aqui agora e vou lá na gráfica imprimir e mostro para vocês o restante do vídeo. Vamos lá, então. Eu vou recortar aqui o nome para mostrar para vocês como que eu faço, tá? Eu peguei algumas peças aqui de exemplo, mas eu não vou produzir peças hoje com vocês aqui, tá? A prática dele é exatamente como se vocês fossem usar outra impressão transparência, tá? Só que aí a gente vai usar com a fita. Cuidem para não pegar uma parte da fita que esteja assim manchada com digital, tá? Uma parte mais bonitinha da fita. Vocês vão recortar aqui o nome, pode recortar mais por fora e vão colar com a tinta grudada no durex, tá? E agora recorta aqui. E agora sim a gente vai recortar bem rente ali da letra. Cuidando para não cortar a letra em si, né? E agora, a mágica vai acontecer e eu vou colocar o nomezinho aqui dentro da água, tá? Vou fazer mais alguns aqui para mostrar para vocês e vou colocando aqui na água. Vocês conseguem fazer essa impressão tanto no colorido quanto no preto e branco, tá? Quando eu fazia essa técnica, eu ia numa gráfica imprimir, eu sempre imprimia vários do mesmo, uns 2 ou 3 do mesmo, porque quando a gente colocar aqui na água, pode ser que falhe alguma partezinha, tá? Lembrando que isso é uma técnica provisória, né, para quem ainda não tem condições, e no meu caso, aqui na minha cidade, não tinha ninguém que fazia impressão no papel transparência, então foi a forma que eu consegui no começo, tá? Como eu não tinha impressora, foi a forma que eu consegui para produzir as minhas peças. Então, eu imprimia várias do mesmo e também vocês têm que cuidar para a peça de vocês não ficar mais larga do que a fita durex, senão vocês vão ter que fazer uma emenda de fita e aí o acabamento não fica tão bom, tá? Mergulhadinho aqui na água. E aí, esse papel vai começar a sair. Você pode ir passando o dedo devagarinho, ó, que o papel vai saindo e vai ficando só a tinta ali no durex. E aí, essa técnica é bem interessante vocês usarem ela sempre dentro da resina e não por fora para fazer domem, sabe? Sempre da primeira forma que eu ensinei aqui no canal para vocês. Se vocês não viram a primeira técnica ali em impressão, eu vou deixar no card aqui para vocês verem. Impressão transparência e também fazendo o chaveiro de letra, ó. Aqui, então, está a nossa primeira peça, transparência. Olha que legal que fica. E outra dica muito importante, nunca coloquem ela direto na resina. Eu tenho aqui comigo um papel toalha e agora eu vou deixar ela secando aqui por pelo menos umas 2, 3 horas, porque não pode ter nada de água pra gente colocar na resina, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. Enquanto isso, eu vou tirando aqui a Nossa Senhora. Só ir passando o dedo por trás assim, ó, dentro da água. Quanto mais tempo vocês deixarem aqui na água de molho, mais fácil vai soltar. Mas é super fácil de soltar, tá? É só passando o dedo que já vai saindo. Ok, ó, vamos supor agora que a gente já deixou secar aqui, né? E aí eu vou mostrar pra vocês, né, ó, como fica bacana e fica bem feitinho, né, o trabalho aqui com ele.
E aí aqui depois vocês podem fazer um dome. Eu não recomendo muito fazer dessa forma, porque se ficar algum restinho de papel, ele vai aparecer dessa forma aqui, tá? Eu recomendo vocês fazerem ao contrário. Primeiro coloca o nome com um pouquinho de resina transparente. E aí coloca ali, né, a palavrinha em transparência. E depois faz o restante do produto, né, com a cor colorida. E aí vai ficar bem perfeitinho. Aqui eu peguei o fundo de uma peça branca, só para mostrar para vocês como ficaria a Nossa Senhora se a gente fosse utilizar em alguma peça, tá? Ó, fica bem perfeitinho, nem dá pra ver que foi usado dessa forma. Então este foi o vídeo, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que o pessoal iniciante consiga fazer as peças também, tá? E não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal para mim conseguir trazer mais dicas assim valiosas para vocês. Até a próxima, tchau!